essa letra rapidinho para mim, que ela é completa, tá? Tá bom? Paz, Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele nos abençoe, né? Que Ele aceite esse culto na presença dEle. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, eu te peço nesse momento perdão das nossas falhas, nossos pecados, que o Senhor aceite, Pai, nos aceite, Pai, na Tua presença. O Senhor aceite o nosso louvor. Pai querido, nos lava, nos santifica, nos purifica, Pai, o sangue do Teu Filho, Pai, para que nós possamos entrar na Tua presença, Pai, na presença do Teu trono, diante do Teu trono, onde nós encontramos a misericórdia, Senhor. Pai querido, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa nos dirigir algo, Pai, que vem da Tua parte. Pai querido, e abençoa cada vida que estiver assistindo, ouvindo, que o Senhor possa tocar em cada coração, em nome do Senhor Jesus, Pai. Desde já, nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei, e louvarei o seu nome. Para sempre te bendirei, e louvarei o seu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Lá, 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 lá. La 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 la. La 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 la. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o seu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei, e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte, poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Esse avivamento não se apagará, não se apagará, não se apagará. Esse avivamento não se apagará, não se apagará, não se apagará. Nem meu pai, nem minha mãe, ninguém poderá tirar. Manda fogo, santifica-me, Senhor.
manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim morrer e viver, para mim morrer e viver. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim morrer e viver, para mim viver é Cristo. Glória a Deus. Bem perto está Jesus, o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Bem perto está Jesus, o Senhor. Aqueles que o invocam em verdade, quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Ali foi eu, hein? Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu entro no Santo dos Santos, por teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou vim honrar. Eu adoro a ti, adoro a ti. Eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. Pois teu nome é santo, santo,
Eu entro no santo dos santos, do teu sangue posso entrar. A ti somente eu canto, ao grande eu sou louvar. Eu adoro a ti, adoro a ti, eu adoro a ti, adoro a ti, pois teu nome é santo, santo, Senhor. 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 Amém, irmãos? Amém. Nós vamos para a palavra de Deus, amém, irmãos? Quero ver se termina no horário hoje. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Nós vamos fazer algumas leituras. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Mateus. Mateus 3. Mateus 3, versículo 7. Vamos ler a palavra de Deus, amém, irmãos? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso,
Nós lemos a tua palavra, que é bendita, que é santa, Senhor, que é eficaz. E eu peço, Pai, agora que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha falar, Pai, através da minha vida, que a tua igreja possa receber, Senhor. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, somente aquilo que for útil. Que o Senhor possa trazer resposta, que o Senhor possa nos exortar, nos repreender, nos admoestar, que o Senhor possa nos ensinar, Pai, através da tua palavra. Que haja corações que venham receber, Pai, a tua palavra. Não permita que o inimigo venha tirar, Pai, a palavra do coração. Abra os ouvidos, Senhor. Tira toda a distração. Quebra todo impedimento, Senhor. Pai querido, que teu povo possa ouvir de bom grado. Tenha o coração aberto para receber a tua palavra, Senhor. Eu te peço isso com perdão dos meus pecados, Senhor, porque nada sou, nada posso, mas o Senhor é tudo em todos, ó Pai. E eu confio em Ti, Senhor. Então fala conosco, revela, Pai, a Tua vontade, o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vemos aí uma palavra dura, e quem está falando essa palavra é João Batista. João Batista, ele veio como precursor, né, do ministério de Cristo. Ele veio para preparar o caminho, né, ao Cordeiro. E a pregação de João Batista, ela consistia em que o povo deveria se arrepender, porque estava chegado, ou havia chegado o reino de Deus. Então, muitos que ouviam a pregação de João Batista era considerado um profeta, e ele vivia no deserto, ele usava uma roupa de pelo de camelo, como os profetas, provavelmente tinha um cajado, e ele comia gafanhotos e mel do campo, e ele não tinha nada a ver, né, com os fariseus, com os saduceus, e ele protestava ali contra até mesmo as coisas erradas que aqueles homens faziam em nome de Deus. E nós vemos aqui que aqueles fariseus, saduceus, que eram duas seitas, né, dos judeus, haviam várias, né? Mas as maiores eram os fariseus e os saduceus. Então, era considerado ali as duas maiores divisões, né, do judaísmo ali na época de Jesus. E todos eles eram estudiosos da palavra de Deus. Eles tinham divergências entre doutrina. Os fariseus acreditavam em anjos, os saduceus não acreditavam, né? E então havia divergência de doutrina, eles não se davam. Mas numa coisa eles se pareciam muito bem. Era a hipocrisia, o apego ao dinheiro, o apego às coisas materiais. E nós vemos que João Batista aqui fala para aqueles homens que foram a batismo, os saduceus, os fariseus, que foram ali para ser batizados. O batismo naquela época, e quando a gente lê o Evangelho, né, você vê o primeiro milagre de Jesus, quando ele fez ali as bodas de Caná, quando ele transformou a água em vinho. Aquilo já havia celebrações ou rituais de limpeza, de purificação. Eles usavam a água para purificar, né, para se lavar. Então, era comum, mas esse batismo, eles vinham até João, e João disse para eles: olha, vocês devem produzir
frutos de arrependimento. E perguntou a eles: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, uma das coisas que nós temos que entender, irmãos, o que é essa ira vindoura? O que é essa ira vindoura? Na verdade, a palavra de Deus diz que é o dia da justiça de Deus. É o dia que Deus vai fazer a justiça. Né? Nós temos a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, nós vemos as almas que foram mortas por causa da palavra e por causa do testemunho. Aquelas almas, elas estão embaixo do altar de Deus. E aquelas almas, João, vendo aquelas almas, ele diz que aquelas almas clamavam ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? Até quando, Senhor? E o Senhor deu uma resposta para aquelas almas: olha, vocês devem esperar um pouco mais de tempo, até que se complete o número dos seus irmãos que vão morrer da mesma maneira que vocês, ou seja, por causa da palavra e por causa dos testemunhos. Esses são os mártires. Então, esse número ainda não está fechado, mas é algo que está se cumprindo a cada dia. Né? A cada dia que um cristão é morto por causa da palavra de Deus, a cada dia que um cristão é degolado, queimado ou fuzilado, se aproxima mais a plenitude desse número. Então nós estamos falando aí de o final dos tempos, o dia da ira, o dia da vingança do nosso Deus, que ele vai vir com justiça, para fazer justiça. Então, essa ira vindoura, na verdade, a palavra de Deus diz que antes de Jesus, antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus, havia uma inimizade entre o homem e Deus. Havia uma separação. Porque nós não podíamos mais ter acesso a Deus por causa do pecado do homem. Mas Jesus, através do seu sacrifício, ele uniu novamente o homem a Deus. E a palavra de Deus diz, lá no Isaías 53, diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ou seja, Jesus foi castigado no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. A palavra de Deus diz que todos aqueles que creem em Jesus, eles passaram da morte para a vida. Eles estavam mortos nos seus pecados, mas agora eles estão vivos. A palavra de Deus diz que hoje nós temos acesso a Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus também fala que aquele que crer nele não é condenado. Mas o que não crê, a Bíblia diz que ele já está condenado. Nós estamos aí vendo aí todo mundo falando na mídia, no Facebook, em todo lugar, a respeito de um julgamento errado, uma justiça torta, distorcida, onde o criminoso sai como herói e a vítima é humilhada. Então nós vivemos essa época. Mas, então quando a gente fala de justiça, essa justiça ela vai acontecer. E até mesmo para consertar essas coisas, né? As injustiças do mundo, aquilo que o homem fez, aquilo que o homem plantou, aquilo que o homem fez, né, de mal aos seus irmãos, aos seus semelhantes, tudo isso, o homem, a Bíblia diz que o homem vai dar conta disso. Então, essa ira
A palavra de Deus que nós hoje temos paz para com Deus. Então, quando eu creio em Jesus, eu tenho paz para com Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, o livro de João, uma das cartas de João, João diz assim: filhinhos, não pequeis, porque mas se vocês pecarem, saiba que vocês têm um advogado, que é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele é o nosso advogado. E nós temos também o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também, ele nos consola. Ele também geme por nós, com gemidos inexprimíveis. É ele que nos liga a Deus. Então nós temos comunhão a Deus por causa do Espírito Santo que habita em nós. E nós temos a justiça de Deus, ou seja, nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, que advoga as nossas causas. Né? Nós vemos aí, infelizmente, é uma realidade aqui no Brasil, quando alguém tem um advogado bom, até aquele que é condenado, ele não é preso, não paga nada. Então imagine você ter um advogado que é Jesus. Jesus é o melhor advogado. Mas aqueles que não têm advogado, é o que a Bíblia fala, é o que nós vamos tratar hoje. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, esse povo que vinha até Jesus, eles tinham a presunção, e João Batista disse para eles, olha, vocês não devem ser presunçosos e dizer assim, olha, nós somos filhos de Abraão. Porque ele disse, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Na verdade, nós vemos que aqui João Batista usou uma palavra dura, raça de víboras. O que o Senhor Jesus também usou para essa classe de pessoas. E ele pede para que eles dessem fruto de arrependimento. Então a palavra de Deus fala que nós devemos o quê? Nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, dar frutos de arrependimento. Mas hoje nós vivemos numa sociedade que, ao contrário das pessoas se arrependerem dos seus pecados, as pessoas se orgulham dos seus pecados. Elas se orgulham. Elas têm a presunção de dizer, olha, Deus é assim, Deus me aceita assim, Deus me ama, eu sou filho de Deus, Deus está comigo, né? Deus ama todo mundo, né? E essa é a visão geral. Deus ama, a Bíblia diz que Deus, ele ama e deu o seu Filho pelo mundo inteiro. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deu para aquele que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. E a palavra de Deus também diz que não é a vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa condenação, é lógico que Deus ama todos. E o perdão, e a redenção, e a salvação, ela foi dada para todos. Se nós cremos em Jesus, se nós recebemos Ele como nosso Salvador, então a Bíblia diz que nós somos salvos. Né? E as pessoas não entendem. Salvos do quê? O que você é salvo? Muitas pessoas não entendem o que é. Eles acham que você dizer que é salvo é uma afronta de você dizer que você é especial. Não. Você ser salvo significa que você era um perdido. Você era uma pessoa que não tinha forças para sair do pecado, você não tinha força para sair dos vícios, você não tinha força para sair, né, das coisas erradas, mas a partir do momento que você aceitou Jesus como teu Salvador, Ele te salvou. Ou seja, o mérito não é do salvo,
mas do Salvador. É o que o apóstolo Paulo diz, para um grande pecador, um grande Salvador. Então, mas o que nós somos salvos? Nós somos salvos dessa ira. Nós somos salvos dessa ira. E eu queria que você lesse comigo lá em Mateus. Um momentinho. João 3:36. Perdão, irmãos. João 3:36, para você entender, depois a gente volta. João 3:36. Veja o que o apóstolo João, ele nos fala. Vamos ler o 35. Diz assim: O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho, é o próprio Jesus falando. Eu falei, o Evangelho de João, na verdade, João escreveu. Mas é Jesus falando. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Queria que você marcasse aí na tua Bíblia, porque é comum hoje as pessoas falarem assim, olha, Deus é amor, Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor, mas Deus é justiça também. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas vai haver um tempo que ele vai vir como o nosso juiz. E a Bíblia diz, e o nosso credo, que é o credo de Nicéia, quando nós, na época da Igreja Católica, rezamos, que Jesus Cristo, o seu único Filho, que há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, hoje Jesus é advogado. Jesus está intercedendo por nós. Mas vai haver um momento que Jesus vai ser juiz. E quando ele for juiz, então aí não existe mais apelação. Porque a Bíblia diz que nós vamos ser julgados. E vamos ser julgados, cada um pelas suas obras. A Bíblia diz isso, que cada um dará contas a si mesmo, de si mesmo diante de Deus, por aquilo que você fez. Então, meu irmão, essa ira que João estava falando, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aqui nós vemos o próprio Jesus dizendo que aquele que não crê no Filho, além dele não ver a vida, a ira de Deus sobre ele permanece. Então, qual é a recompensa que nós temos hoje para com Deus? De crermos em Deus, de crermos no Filho. Porque muitas pessoas falam, eu creio em Deus, mas Jesus disse, os fariseus, os saduceus, eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles ofereciam sacrifícios a Deus. Eles até liam a palavra de Deus, como nós falamos. Eles se diziam filhos de Abraão, que era o pai na fé. Mas o filho eles não queriam. O filho eles não aceitaram. O filho eles não criam no filho. E Jesus aqui fala claramente, aquele que não crê no Filho não verá a vida. Então, meu irmão, me perdoe se eu estou lendo aqui o que está na palavra de Deus. Você pode ler aqui numa Bíblia, seja qual for a versão que você tiver, da igreja católica, você lê lá o mesmo versículo, você vai ver o próprio Senhor Jesus. Não é um pastor que está falando. É o próprio Jesus que disse isso. Aquele que não crê no Filho não terá vida, não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Irmãos, qual é a diferença de a ira de Deus
ela se desviar de você e a ira de Deus permanecer sobre você? Será que existe uma diferença? Será que quando nós temos, algumas pessoas sim, outras não acreditam nem em Deus, né? São ateus, graças a Deus, né? Como dizem. Então, quando nós saímos da nossa casa e alguém diz assim, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te abençoe, vá com Deus. Eu vejo isso, muitas pessoas, graças a Deus, irmãos, eu recebo isso quando uma pessoa, né? Quando uma pessoa me abençoa, eu recebo como uma bênção de Deus. Que a Bíblia fala sobre isso, que as pessoas, né? Aqueles que te abençoarem serão abençoados. É uma promessa que foi para Abraão. Muitos, eles perdem porque eles acham que a bênção tem que vir de alguém que seja, né, especial. Não. A palavra de Deus, aquele que te abençoar, ele vai ser abençoado. E você vai ser abençoado. Né? É uma bênção que vem sobre a tua vida. Né? Então, nós vemos muitas pessoas falando isso. Olha, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te livre. Mas eu pergunto para você, meu irmão, há diferença entre aquele que crê e aquele que não crê? Existe a ira de Deus e a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Né? No Salmo 91, diz lá, aquele que habita a sombra do Onipotente, ou seja, no esconderijo do Altíssimo. Então, esse é o nosso lugar, aonde nós estamos hoje. Era o lugar onde Israel estava. Né? Israel era um povo que estava, quando eles saíram do Egito, durante o dia eles andavam sobre a sombra. Deus mandava uma sombra, uma nuvem, que fazia sombra sobre Israel. Israel era chamado um filho de Deus. E Deus cuidava daquele povo. Deus zelava daquele povo. Deus fez sinais para libertar aquele povo. Né? E aqueles que perseguiram o povo de Deus, que foram os egípcios, quantas pragas vieram sobre aquele povo, quantas catástrofes aconteceram naquele lugar. Para você, meu irmão, que gosta de estudar um pouquinho, se interessa, a palavra de Deus diz que até o final dos tempos, uma das nações que iria existir seria o Egito. E o Egito existe até hoje. Muitas nações já acabaram, não existem mais. Né? Nós vemos tantas culturas que já não existem mais. Até mesmo, né, lá no Oriente Médio, haviam povos lá que hoje não existem mais. Mas a palavra de Deus diz que os egípcios, eles vão ficar até o dia, né, do fim. E nós vemos hoje o que é o Egito. O Egito que antes foi o berço, né, de prosperidade, de riqueza, de poder, né? Um lugar que era, nós vemos aí, quando a gente vê o poder dos faraós, as pirâmides, né? Como eles eram, né, uma cultura rica, quanto eles tinham, né, poder. E hoje, aquela nação hoje, infelizmente, eles não têm mais nada. Mais nada. Você vai ver aí relatos aí que pessoas lá no Egito, eu já ouvi falar de pessoas que foram para lá. Quando você vai para lá, diz que fazem filas de criança para pedir alguma coisa para você. Mendigando pão, mendigando dinheiro, né? Aquele país que outrora era rico, né? Hoje é um país que não tem mais expressão nenhuma, a não ser ruínas. O que eles exibem lá são ruínas de um povo que, infelizmente, um povo que perseguiu o povo de Deus. Ou seja, um povo que a ira de Deus veio sobre eles. A ira de Deus veio sobre os egípcios. Assim como veio sobre Sodoma, sobre Gomorra, assim como veio com outros povos que foram destruídos. Então essa ira de Deus,
é muito importante nós estarmos longe dela. E como é importante nós estarmos debaixo da proteção de Deus. Ou seja, eu creio no Filho, eu tenho a vida, né? A vida eterna. E a ira de Deus, ela se afasta de mim. Voltando lá um pouquinho, irmãos. Lá em Mateus 3, 7. Continuando, eu marquei muita coisa aqui, não vai dar para me falar nem metade, mas tudo bem. João Batista faz aqui uma declaração, irmãos, que eu gostaria que você analisasse. Olha o que ele diz aqui. Versículo 10. E também agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá e não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 12. Ele diz assim, que aquele que viria depois dele, que é Jesus, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá do celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Amém, irmãos? Então aqui nós vemos também João Batista declarando que Jesus ele tem um machado, e esse machado está posto à raiz das árvores. Aquela árvore que não produzir bom fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. E nós lemos aqui que não, esse fogo nunca se queimará. Essas pessoas que acreditam que não vai haver um sofrimento eterno, infelizmente, irmãos, o que eu posso dizer, quando ele estiver lá, né, então ele medita, faz alguma coisa, dizendo, olha, esse fogo não está me queimando, né? Faça uma oração forte, né? Use bem o seu pensamento, olha, o inferno não existe, isso não é verdade, né? Porque um dia, aqueles que não deram bom fruto, eles vão para lá. E isso, nós só vamos saber no dia da vinda do Senhor, no dia da ira. E como eu sempre digo, você diz, pastor, você está errado. Eu tenho 50%. Eu posso estar errado, mas você também. Da mesma maneira que eu estou errado, você pode estar errado também. Só que se eu estiver certo, a palavra de Deus diz que eu tenho a vida eterna. Porque eu creio em Jesus. Mas se você estiver errado, a Bíblia diz que você não verá a vida. E a ira de Deus está sobre a tua vida. E não é só sobre a tua vida. Infelizmente, né? A ira de Deus, ela é algo, o apóstolo Paulo, quando ele estava ali na prisão com Silas, e eles começaram a adorar a Deus, e Deus enviou um terremoto e abriu as portas das prisões, aqueles presos saíram, foram soltos, e o carcereiro ali, ele tinha por obrigação cuidar para que os prisioneiros não fugissem, porque se alguém fugisse, ele pagaria com a própria vida. Então aquele carcereiro, ele pensou em se matar, porque quando ele viu, e quando ele pensou nisso, Paulo disse para ele, não faça isso, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então a salvação, né, ela é estendida para a minha família, né? Desde que eu faça a minha parte, né? Ensine meus filhos no caminho que ele deve andar, né? Ensine meus filhos a verdade, né? Que eu tenho uma casa, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos a Deus. Então, a salvação virá sobre a minha casa, mas a destruição pode vir sobre toda uma casa, toda uma geração, e eu vou falar sobre isso. Então o machado está posto aí, irmãos, sobre a árvore que não dá bom fruto. Então aqui nós temos um alento e também uma
um alerta, um alento e um alerta. Um alento é que muitas vezes nós queremos cortar as árvores agora. Nós queremos decidir quem é de Deus, quem não é de Deus, aquela igreja é de Deus, aquele homem é de Deus, aquele lá é não sei o quê. Mas, meu irmão, o nosso alento é que quem vai cortar a árvore não somos nós. É o próprio Jesus. É ele que tem um machado. É ele que vai cortar. Então nós não precisamos nos preocupar com as árvores que não dão fruto. Mas nós devemos nos preocupar em dar frutos de arrependimento, dar frutos de salvação, nós darmos frutos, de que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então, para mim pouco importa. As pessoas ficam aí lutando, falando, olha, aquele não é de Deus, aquele não é de Deus. Não, irmãos, o machado está posto sobre toda a raiz. Aquele que não der bom fruto, ele vai ser cortado, vai ser jogado no fogo. E aquele que não for trigo, Jesus também tem uma pá, e ele vai separar. É ele que vai separar. Ele vai juntar o trigo no seu celeiro. Ou seja, no lugar que ele preparou para aqueles que realmente são trigo. Mas a Bíblia diz que ele vai separar o trigo da palha. E a palha ela vai ser queimada num fogo que nunca se apaga. Então, irmãos, é nós que temos que dar frutos. É nós que devemos lutar. Eu não posso, por causa, hoje, as pessoas, porque tem muita gente roubando, tem muita gente isso. Irmãos, existem muitas árvores que não valem nada. Existe pouco trigo, muita palha, existe muito joio misturado nesse trigo. Mas, irmãos, nós devemos fazer a nossa parte. Por quê? Porque se eu estiver fazendo a minha parte, se eu estiver, como diz a palavra de Deus, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, então, irmãos, eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que ser fiel àquilo que eu creio, eu tenho que lutar pela minha fé, eu tenho que... E outra, não é somente ir à igreja, como nós falamos aqui, e eu vou ler outros textos para que possa corroborar isso que nós estamos falando. Lá em Judas, livro de Judas, lá é um capítulo só, irmãos, livro de Judas. Nós estamos falando aí de árvores. E olha o que Judas diz. Esse Judas, irmãos, ele não é o Judas Iscariotes, tá, irmãos? Esse nome Judas era um nome comum. Então, esse Judas era um apóstolo, E irmão de Tiago. Então, ele diz assim, Judas 1:12, versículo 12. Vamos ler o 10 para você entender, irmãos? Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. E ele continua, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Então, Caim, você sabe qual é o erro de Caim. Caim invejou seu irmão e foi um homicida, matou o seu irmão. Balaão, ele era um profeta que se vendeu por dinheiro. Ele se vendeu para amaldiçoar o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que toda vez que Balaão tentava amaldiçoar o povo de Israel,
Deus transformava a maldição em bênção. Por quê, irmãos? Porque quando nós somos abençoados por Deus, não existe maldição que venha sobre a nossa vida. Quando nós somos abençoados por Deus, não existe encantamento, não existe feitiçaria, não existe nada que possa vir sobre a tua vida. Por quê? Porque Deus converte a maldição em bênção. Amém? Então ele não conseguia amaldiçoar o povo de Deus. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ou seja, o amor de Deus estava sobre Israel e a ira de Deus não estava sobre Israel. Porque se a ira de Deus estivesse sobre Israel, aí sim ele poderia amaldiçoar e as coisas ficariam feias. E aqui também fala da contradição de Coré. Coré era um homem que na época que o povo de Israel saiu do Egito, ele começou a questionar o porquê que Arão era sacerdote, porquê que Deus só falava com Moisés. Ele começou, como diz aí, ele começou a se achar. Então ele começou a ser uma pessoa prepotente, achar, por que Deus escolheu ele? Por que só ele pode fazer isso? Então, o que Deus fez? Deus deu a sabedoria para Moisés, pediu para os líderes do povo, que ele era um deles, que eles trouxessem os seus cajados. Né? O cajado era uma madeira, uma bengala, um pedaço de madeira para se apoiar. E era seco. Então eles deveriam colocar aquele cajado diante de Deus. E Deus disse para aqueles homens, olha, aquele cajado que florescer, esse é aquele que eu escolhi. Então o que aconteceu? Somente o cajado de Arão floresceu. Porque Deus tinha escolhido Arão, porque ele era da tribo de Levi. Ele era sacerdote, sumo sacerdote. Mas aquela família de Coré, a Bíblia diz que houve um terremoto e Deus acabou com eles. Nós vemos lá na época de Moisés que muitas vezes Deus falou assim para Moisés, Moisés, sai do meio desse povo. Saia do meio desse povo porque eu vou destruir eles. E Moisés intercedeu pelo povo, disse, Senhor, o que vão falar? Que aquele povo que o Senhor tirou de lá, o Senhor tirou o povo do Egito para matar aqui no deserto. Então Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu, né, do mal, mas na verdade Deus mudou a sentença. Amém? Porque Deus não se arrepende, ele muda a sentença. Amém? Então, nós vemos que essa ira de Deus, você está debaixo disso, é uma coisa muito perigosa. E aí ele continua, Judas falando. Eles são como animais irracionais, falam mal daquilo que não entende, né? São pessoas naturais, né? Que não nasceram do Espírito. E ele diz assim, estes são manchas em vossas festas de caridade. Em outra tradução, diz assim, estes participam das suas reuniões, das suas celebrações. Entenda, meu irmão, de uma vez por todas, que desde aquela época, a palavra de Deus diz que o joio ia andar junto com o trigo. Então, Judas está falando aqui, olha, esses são manchas participando das suas reuniões. Eles andam com vocês, né? Olha aqui, banqueteando-se convosco, comem com vocês, né? E apacentando-se a si mesmos, né? Sem temor. Então, isso já é uma característica que você pode identificar uma pessoa que é aquilo que nós podemos aqui. O Senhor Jesus disse, a palavra de Deus diz que pelos frutos nós vamos conhecer. E aqui nós estamos falando de árvores. Você vai ver que nós estamos falando de fruto, estamos falando de árvores,
estamos falando de trigo, estamos falando de palha, né, de machado. E aqui ele diz assim, olha, uma das características, eles apacentando-se a si mesmo sem temor. Você conhece alguém que diz assim? Eu não preciso de pastor, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sou o meu pastor e nada me faltará. Né? Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que se apacentam a si mesmo? Né? Muitas pessoas leem lá o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E falam assim, o Senhor é o meu pastor. Mas nós esquecemos que a palavra de Deus, que Deus estabeleceu alguns para mestres, apóstolos, outro para pastores, doutores, evangelistas. É Deus que estabeleceu essas pessoas na igreja. Deus colocou essas pessoas. Então, as pessoas que não aceitam isso são pessoas que, infelizmente, elas se apacentam a si mesmas. É o que ela pensa, é o que ela acha, é o que ela quer. Né? Então, é uma característica. E hoje nós temos isso, não é fora lá no mundo, porque o pensamento das pessoas que não creem em Deus é lógico que é esse. Né? Como Jesus disse, quando ele viu aquela multidão, ele se compadeceu daquela multidão que estava com fome, porque ele viu que eram ovelhas que não tinham pastor. É lógico que uma pessoa que está lá longe, ela é uma ovelha que não tem pastor, ela não vai ser apacentada. Mas uma pessoa que, às vezes, ela está dentro da igreja, como nós estamos lendo aqui, elas participam das suas reuniões, elas se banqueteiam com vocês, mas elas são pastores de si mesmos, donas do seu nariz, não abaixa a cabeça para ninguém, não aceita a correção, não aceita a doutrina, não aceita nada que venha de ninguém, somente aquilo que a sua mente, né, o seu coração, né, o seu entendimento acredita que é a verdade. Então, apacentando-se a si mesmo sem temor. Aí a palavra de Deus fala uma outra característica, que é a falta de temor. As pessoas hoje, o que falta para a igreja hoje é temor de Deus. Porque hoje as pessoas brincam com Deus. As pessoas fazem chacota de Deus. As pessoas, elas passam por cima de Deus. Mas a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Nós devemos temer a Deus. E não só temer, nós devemos tremer na presença de Deus. Por quê? Porque, irmão, do homem você escapa, do diabo você escapa, mas de Deus você não escapa. A palavra de Deus diz assim, dura coisa é você cair nas mãos do Deus vivo. Dura coisa é você cair na mão de um Deus vivo. Então, continuando. Sem temor, são nuvens sem água. Você conhece alguém que é assim? Que ela não mata a sede de ninguém, ela não sacia ninguém. É uma nuvem, mas ela não tem água. Ela não dá fruto, ou seja, é aquilo que nós falamos. A árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. São como árvores, né, levadas pelos ventos de uma para outra parte, ou seja, são pessoas que não têm destino certo. São pessoas sem direção, pessoas perdidas. Você vê muita gente aí, às vezes, eu estou perdido, eu estou sem direção. Então, são pessoas que estão perdidas, como nuvens levadas pelo vento. Uma hora está aqui, outra hora está lá, né? É uma pessoa perdida. Uma hora ela está com Deus, na hora ela está sem Deus, uma hora ela quer Deus, outra hora ela não quer. Então, uma pessoa que não tem, né? Na verdade, é o que nós vamos continuar falando aqui. Levados de uma para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas.
Ou seja, uma árvore que não tem raiz. Uma árvore que não tem raiz, irmão, ela pode sobreviver? Uma árvore que não é plantada, como diz lá no Salmo 1, que nós somos como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que no seu tempo certo nós vamos dar o nosso fruto. Mas você não vê árvores andando por aí, você não vê árvores procurando, né, um lugar para dar fruto, não. A árvore, ela é plantada junto aos ribeiros de água, ela dá o seu fruto no tempo determinado. Porque ela é uma árvore, como diz a Bíblia, plantada pelo Senhor. Nós somos carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Deus nos plantou. Então nós temos que ter raízes. Nós temos que ter frutos. Ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então, meu irmão, esse tipo de pessoas, infelizmente, que às vezes até atrapalha a igreja, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, pastor, eu queria ir na igreja, mas olha, como que aquela pessoa pode dizer que tem Deus no coração? Como que aquela pessoa, ela vai lá, olha, o meu filho, a minha mulher, seja lá quem for, vai na igreja, mas faz tudo errado, né? São pessoas, árvores mortas, murchas, desarraigadas. Então essas pessoas, além dela não dar fruto, ainda ela impede aquelas que poderiam, talvez. Então, mas, meu irmão, hoje eu estou aqui para abrir os teus olhos. Não permita que esse tipo de situação impeça você de dar fruto. Porque às vezes você é uma árvore boa, você é alguém que Deus escolheu, você é um homem, uma mulher, um jovem, uma criança que Deus realmente quer escolher, mas que quer usar, mas você fica olhando para as pessoas, você fica olhando para os maus exemplos e você não dá fruto. E se você não der fruto, meu irmão, infelizmente, você vai ser cortado e lançado no fogo. Amém? Hoje eu estava lendo um grupo aí um grupo de Facebook. Hã? Amém. Eu vou terminar, irmãos. Então, eu estava olhando um dos comentários e a pessoa falou uma coisa assim. O ladrão da cruz, o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, não desceu da cruz para ser batizado, não pregou, não deu dízimo, não foi em nenhuma igreja, não adorou a Deus, não foi... Então, resumindo, ele quis dizer assim, olha, aquele que estava na cruz, ele não fez nada. E ele foi salvo. É bonito isso, irmãos. É lindo. Isso é maravilhoso. Eu também, muitas vezes, já usei esse exemplo. E eu até acredito, irmãos, que muitas das pessoas que não se converteram a vida inteira, que nunca fizeram nada por Jesus, nem por reino dele, que nunca deram fruto, talvez, quando ele estiver ali, talvez a 5 minutos da morte, ele vai ser salvo como esse ladrão da cruz. Ele vai reconhecer Jesus no último momento. Ele nunca fez nada, porque essa é a graça de Deus. Se ele reconhecer nesses últimos minutos, ainda assim ele vai ser salvo, porque a Bíblia diz que é assim. Agora eu pergunto, meu irmão, isso é um exemplo para nós que não estamos pregados numa cruz? Você está pregado numa cruz? Você não pode ir para a igreja? Você não pode se batizar? Você não pode pregar o evangelho? Você não pode dar o dízimo? Ou seja, você não precisa fazer nada. Só que, meu irmão, a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela vai ser cortada. A árvore que não presta para nada, irmão, ela vai ser lançada no fogo. E muitos são assim. Ah, eu não faço mal nenhum. E bem, você faz? Não.
Não faz nada. É uma árvore infrutífera. É uma árvore infrutífera. Tem pessoas, irmão, é como aquele tipo de pessoa que ela não faz nada, mas ela é juiz de todo mundo. Ela tem a solução para tudo. Ela fala de amor, mas não ama ninguém. Ela fala de caridade, mas ela não dá um pão para um mendigo que passa na porta. Ela fala, né, de exemplo, mas ela é um exemplo ao contrário de tudo que um ser humano deve ser. Então, irmãos, e a gente às vezes fica perdendo tempo com esse tipo de gente, com esse tipo de coisa. Fica aí, porque o ladrão na cruz não fez nada, não precisou de nada, não precisou, foi salvo. Meu irmão, só que ele estava na cruz. Você não está na cruz. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Se você pode fazer, eu posso me batizar, mas eu não quero. Eu poderia contribuir com a minha igreja, mas você não faz. Eu poderia, servir a Deus melhor. Não, mas você não quer. A Bíblia diz, irmão, que esse tipo de pessoa, infelizmente, ele é uma árvore infrutífera, que não gerou nada, né? Infelizmente, não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus. Agora, meu irmão, vamos voltar um pouquinho no final aí sobre a ira de Deus. Nós sabemos aí do povo de Israel que João Batista falou sobre aquela raça de víboras. Então, houve um momento na vida de Israel, se vocês se lembram, né, de algumas passagens da Bíblia, houve um momento que Pilatos, quando foi julgar o Senhor Jesus, ele lavou as mãos. Você se lembra disso? Hoje está tão em moda lavar as mãos, né? O que Pilatos fez? Ele lavou as mãos e disse assim, olha, que esse crime, que esse mal, ou não é? Eu não vejo mal nenhum nesse homem, né? Nós não estamos falando hoje aí de um julgamento que foi injusto. E qual foi o maior julgamento injusto da história? Aquele que julgava diz assim, eu não vejo nada de errado nele. Ele era justo. Só fez o bem. Nunca matou, nunca fez ninguém. Curou os enfermos. Alimentou as multidões. Mas aí, Pilatos, ele lavou as mãos e disse, olha, eu não tenho nada a ver com o sangue desse homem. Mas aí os judeus que estavam lá naquela época, dizem assim, olha, que essa maldição caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aí eu faço uma reflexão com você, irmão. Eu não vou dizer que foi um castigo, eu não vou dizer nada, mas, meu irmão, veja a história de Israel. Eu fiz aqui um compêndio, aqui um resumo, mais ou menos, da vida de Israel depois de Jesus. Depois do Império Romano, né, que antes disso Israel já vivia sob domínio, né, depois de Alexandre o Grande, depois houve o Império Romano, e durante o Império Romano, por causa das rebeliões que haviam direto lá em Jerusalém, o que aconteceu? Jerusalém foi queimada, eles destruíram tudo, isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, como Jesus havia dito que não haveria pedra sobre pedra que não seria derrubada, eles destruíram a cidade e expulsaram os judeus. Os judeus, né, eles foram expulsos, né, num acontecimento que aconteceu aí chamado diáspora, que era o quê? A dispersão. Eles foram dispersos pelo mundo inteiro. Ou seja, perderam a sua nação, perderam suas casas, perderam as suas fazendas. Aqueles que eram ricos perderam o que tinha. Então, meu irmão, veja bem, olha o que já aconteceu. Isso aconteceu. No ano eles foram expulsos, né, da Palestina. Em Portugal e na Espanha, já no ano 1000, eles tinham liberdade religiosa. No ano 1000. Daí, em 1095,
foram perseguidos pelos cristãos, ou seja, a Igreja Católica, né, culpou os judeus pela morte de Cristo, e depois disso houve uma perseguição em todo lugar, né? Daí em diante sofreu constantes ataques, morando em guetos, milhares foram vítimas da Santa Inquisição, né? E na Idade Média, na Idade Moderna, foram expulsos da Península Ibérica e teve que se instalar em regiões onde havia os protestantes. Por quê? Porque os protestantes ainda aceitavam ele, porque os católicos não aceitavam, matavam, perseguiam. Então, depois do advento, depois que houve o advento, né, dos direitos universais do homem, então eles passaram a gozar de certa liberdade religiosa. Mas o que aconteceu? Aí eles começaram a crescer, eles começaram a ser banqueiros, eles começaram a ter dinheiro, e aí surgiu um movimento, né, chamado antissemitismo, ou seja, uma aversão a judeu, que o judeu não prestava, que o judeu era a pior raça. E aí eles foram perseguidos em todos os lugares, foram expulsos de todos os lugares, eles perderam tudo que eles tinham, né? Eles eram rejeitados, até que surgiu um movimento chamado sionismo, que era o quê? Para eles fugirem desse sentimento antissemita, eles falaram, vamos voltar para a nossa terra, que eles queriam voltar para Jerusalém, né? Mas mesmo nessa época, aí o que aconteceu? Houve a Segunda Guerra Mundial, e você sabe o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foram mortos mais de 6 milhões de judeus. Aí eu pergunto para você, irmão, por que aquele camarada foi falar aquela besteira? Por que aquele povo foi gritar aqui? Não, que esse sangue venha sobre nós, sobre nossos filhos. Aí você fala, pastor, mas será que Deus fez isso? Irmão, existe uma parábola da Bíblia que fala assim, que havia, né, a parábola dos lavradores maus. E Jesus estava falando justamente com o povo. Ele disse que um senhor deixou ali uma terra arrendada, né, para aquele povo. Depois, se você quiser ler, acho que está em Mateus 22. Vê para mim, Mateus 22, 1 ao 14. Bom, vou falando aqui para não perder tempo. Então, Jesus disse que havia um senhor que deixou uma terra para que os agricultores ali cuidassem, né, como meieiros, né, e que eles dessem o fruto para eles no tempo determinado. Só o que eles fizeram? Eles não davam. Hã? Não, é 27, né? 27 e 25. Acho que é Mateus 27 e 25. É, isso mesmo. Então, irmãos, eles negavam a parte daquele que o homem tinha direito. Então, ele mandava ali os seus servos, né, para cobrar, né, Mateus 27 e 25. E aqueles homens maltratavam aqueles homens, expulsavam e até matavam. Então, esses eram quem? Os profetas, aqueles que vieram antes de Cristo. Até que o dono falou assim, puxa vida, eles não me respeitam, eu vou mandar meu filho. Eles vão respeitar meu filho. E ele mandou o filho. E quando eles viram o filho, falaram, esse é o filho do dono, vamos matar e tudo vai ser nosso. E eles mataram o filho. Qual é o filho que eles mataram? Eu não estou falando que os judeus mataram, estou falando da parábola. Né? Porque nós sabemos hoje que a culpa não é dos judeus, os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Mas também Jesus, ele profetizou isso, que aquele povo que deveria receber ele, não recebeu. Então, o que aconteceu? Eles mataram o filho, e quando o dono daquela terra ouviu isso, ele mandou os seus exércitos ali e destruíram tudo. Tomaram aquela terra daquelas pessoas e deram para outros. Não é isso que aconteceu na história de Israel? Deus não tirou eles lá da terra que era deles, que eles tinham a promessa, Deus tirou eles e dispersou eles pelo mundo inteiro. E depois disso, irmãos, foi só problema, foi só confusão na vida de Israel. E nós temos essa palavra de João, que Jesus disse.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não tem o Filho não verá a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Eu não quero que a ira de Deus venha sobre a minha vida. Eu não quero que a ira de Deus venha sobre, né, a minha família. Eu vi um vídeo aí na internet. Um homem lá nos Estados Unidos, ele bateu o carro dele pegou fogo, mas virou uma tocha. Não tinha como, as pessoas falam assim, morreu, irmão. E acredite, irmão, aquele homem, ele saiu ileso daquilo lá. Ele saiu ileso. E não foi só ele que saiu ileso, né? Se você procurar aí, você vai achar aí. Ele saiu ileso. E outra, tinha uma Bíblia lá. A Bíblia também saiu ilesa. O carro queimou inteirinho. Agora eu pergunto para você, irmão. Será que a misericórdia de Deus, ela está sobre a nossa vida? Será que a proteção de Deus está sobre a nossa vida? Vi também um vídeo de um irmão, provavelmente esse irmão acho que é da congregação. Ele bateu um Fusca. Ele tinha um Fusca, ele bateu de frente no... Irmãos, a frente do Fusca foi arrancada. Arrancou, ficou os bancos assim, tudo aberto. Ele não teve um arranhão. E ele filmando aquilo, ele diz assim, irmãos, olha só o que é a mão de Deus. Olha só o livramento que Deus me deu. Olha só o que Deus fez na minha vida, irmãos. Porque a graça de Deus, ela nos acompanha, ela nos guarda. Mas nós temos a escolha. Nós temos o direito, né, de escolher. Então eu peço a você que você faça a melhor escolha. Se você ainda não crê em Jesus, creia, né? Você não tem nada a perder. Ore a Ele, chame a Ele, peça para Ele mudar a tua vida. Peça para Deus o que o Senhor quer que eu faça, que fruto o Senhor quer que eu dê, né? E não fica nessa, irmão, de que eu não preciso fazer nada, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Nós vamos orar pelo irmão Luiz, que ainda está com Covid, né? E precisa fazer um cateterismo. Já saiu do hospital? Amém. Glória a Deus. Dia 17 ele vai fazer o cateterismo, né? Mas já saiu do hospital. Glória a Deus. Pelo Luiz da Dina, que está com 500 de diabetes, pressão 20. Meu Deus. Meu Deus. Pelo pastor Lúcio e família, pela tia Júlia, pelo Venar. Nós vamos orar também pelos dizimistas, ofertantes. Amém, irmão? Que isso também é uma grande obra de Deus, né? O Senhor Jesus ensinou a parábola dos talentos. É uma parábola também dos frutos, né? Que havia um que recebeu 5, trabalhou, fez 10. Recebeu 3, o outro recebeu 3, multiplicou, mas um recebeu 1 e escondeu. Pôs lá e não fez nada. Jesus disse que aquele homem era um mau servo, um servo inútil, né? Então, meu irmão, nós sabemos que o que o Senhor Jesus disse para aquele homem, você poderia pelo menos, já que você não queria fazer nada, já que você não queria trabalhar, né, granjear, então você poderia pegar esse dinheiro e pôr no banco, porque você receberia o quê? Os juros, né? E os juros é o quê? Ah, pastor, nunca preguei, mas você ajuda uma igreja, ajuda alguém que está lá pregando a palavra de Deus, você está contribuindo com alguém, uma rádio, ou seja lá o que for, um trabalho evangelístico, um missionário, então você vai receber o juro, né, daquilo que você, né, você trabalhou, e a Bíblia fala sobre isso, que muitas mulheres ajudavam Jesus, né, com seus recursos, né, para que Jesus pudesse fazer a obra de Deus, né? Muita gente passa por cima disso, mas até o próprio Jesus precisou, né? Ele precisou disso. Tem muita gente que é orgulhosa, não precisa, mas Jesus precisava. Ele tinha uma bolsinha lá, inclusive Judas era o ladrão, mas a Bíblia diz que as mulheres, as pessoas ajudavam a Jesus com seus recursos, amém? Serviam a Deus com seus recursos. E isso também é uma maneira de servir a Deus. Amém?
Mas também não adianta nada, viu, meu irmão? Né? Você dar dinheiro na igreja, você dar dízimo, mas levar uma vida totalmente fora daquilo que é a palavra de Deus, né? Você dar dízimo de dinheiro ilegal, roubado. Isso aí para Deus, irmão, não funciona. Até a oferta, a Bíblia diz que quando nós vamos ofertar a Deus, se nós temos algo contra o nosso irmão, nós temos que pedir perdão, nós temos que nos reconciliar com o nosso irmão, porque Deus não aceita. Então, eu não estou aqui para te enganar, falar que, olha, Deus aceita tudo. Deus não aceita tudo, não. Deus aceita aquilo que é justo, aquilo que Ele pediu para você, aquilo que Ele tocou no teu coração, não por obrigação, nem por constrangimento, né? Mas com alegria. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro, Pai, pela vida do irmão Luiz. Pai querido, abençoa ele, livra ele de todo mal. Pai amado, que os teus anjos estejam acampados ao redor dele, livrando ele de todo mal. Pai querido, guarda ele, Pai. Como diz a tua palavra lá no livro de Malaquias, faça a diferença, Pai, naquele que te serve, aquele que não serve. Pai querido, abençoa ele, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia seja sobre a vida dele. Eu oro também pelo Luiz, Senhor, lá em Minas, que o Senhor coloque as tuas mãos, Senhor, na vida dele. Está com diabetes, Senhor. Pai, essa doença terrível. Pai, controla, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, faça funcionar aquilo que não funciona. Nós cremos que o Senhor pode, Pai. Livra ele, Pai, de todo mal, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro também pela tia Júlia. Que o Senhor abençoe a vida dela. Que o Senhor guarde ela de todo mal. Senhor, eu oro também pelo pastor Lúcio. Que o Senhor, Pai, esteja, Pai, trabalhando na vida do pastor Lúcio, tirando todos os problemas, Pai. Abra as portas, Pai, daquilo que ele precisa, os médicos, dentistas, oculistas. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, para a tua honra e para a tua glória. Eu oro também pelo Venar, que o Senhor abençoe a vida dele. Que o Senhor guarde a Nina, dê força, Pai. E também eu oro por todos aqueles, Pai, que estão enfermos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão abatidos. Eu oro pelos casais, pelas famílias. Eu oro pelos filhos, Pai, que estão perdidos na droga, no vício, na perdição. Guarda eles, Pai. Em nome de Jesus, a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então converte, Pai. Tira do mau caminho. Afasta as más amizades, Senhor. Em nome de Jesus. Pai querido, eu agradeço a Ti pelos ofertantes, pelos dizimistas. Aquele, Pai, que mesmo na dificuldade, nos momentos difíceis, de crise, tem mantido, Pai, o seu compromisso, Pai, que não é conosco, é com o Senhor. O Senhor conhece cada coração e a Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que recompensa. O Senhor é que nos dá, Pai, a semente. O Senhor dá semente para aquele que semeia. O Senhor multiplica a sementeira daquele que semeia, Pai. E o apóstolo Paulo diz que aquele que semeia com fartura, ele receberá com fartura. Pai querido, que o teu povo receba, Pai, a bênção, Pai, sacudida, Pai, transbordante, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa aquele que não tem, aquele que está desempregado, aquele que está, Pai, endividado. Deus, liberta, Pai, de toda escravidão. A dívida é uma escravidão. O desemprego, Pai, é algo terrível, Senhor. Então abre uma porta, dê Pai, uma saída para esse homem, para essa mulher, seja lá o que for, Pai. Eu creio, Pai, porque o Senhor já fez isso comigo, Pai. Bateram na minha porta, me oferecendo um trabalho. Eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o Senhor pode fazer esse telefone tocar, Pai. Eu creio que o Senhor pode colocar um currículo, Pai, na frente de todos, Pai. Pai querido, faça, Pai. Como disse José quando estava ali na prisão, ele pediu para aquele copeiro do rei, olha, quando você estiver lá, lembra-se de mim. E ele um dia se lembrou de José. Faça, Pai, com que as pessoas se lembrem desse homem, se lembrem dessa mulher, que, Pai, que elas se sintam incomodadas, Pai, para abrir o coração, para ajudar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus abençoe. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida hoje e para todos sempre. Amém, irmão? Que você
fique em paz, né? Que você tenha paz no seu coração, né? Porque a palavra de Deus diz que a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, fique em paz, né? Entrega tudo nas mãos do Senhor, confia nele, né? Aquilo que você não pode fazer, entrega nas mãos do Senhor, né? Porque o que nós não podemos fazer, nós não podemos, então não está nas nossas mãos. Então entrega nas mãos de Deus, entrega teu filho, entrega a tua esposa, entrega a tua vida financeira, seja lá o que for. Jesus disse: pedi, pedi e dar-se-vos-á, né? Batei, batei e a porta se abrirá, porque aquele que busca, encontra, né? Aquele que pede, recebe, e o que bate, a porta se abre. Então, irmão, está ao nosso alcance. Ele abriu as portas para nós. Lembrando também que ele diz que tudo que nós pedirmos em nome dele, nós receberemos. Amém? Deus abençoe, irmãos. Tchau.